E fala aí, galeraça do meu canal Janderson Lopes, Histórias de Terror. Estou aqui para contar um relato para vocês e desde já deixa o like e você que não é inscrito, se inscreve no meu canal para ele crescendo a cada dia mais e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e deixar o like, porque é o que ajuda o meu canal a crescer, beleza? E sem mais delongas, bora para o relato. Esse relato aconteceu comigo mesmo, aqui na minha cidade. Foi uma experiência muito assustadora. Eu não desejo o que eu passei para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Aqui na minha cidade tem um posto de gasolina que ele é tipo abandonado. Ele está desativado faz uns 12 anos, 12 ou 20 anos desativado. Desde quando eu cheguei nessa cidade para morar, que esse posto está desativado. E muita gente fala que acontece coisas estranhas, vê vultos passando e essas coisas. Os meus amigos que trabalham num posto de gasolina mais acima, jura de pé junto que já viu uma criatura toda peluda naquele posto uma noite. Eu acho que eram as 10h20 da noite. E quando eles viram aquele bicho, o tamanho dele, rapidamente correram, pois a criatura era horrorosa. Não tinha um pelo, vamos dizer, nele que não fosse brilhoso. Era uma cor preto, mas um preto que chamava atenção. Eles contavam isso para mim e eu ria deles como debochasse da cara dos meus amigos. Mas mesmo eles falando a verdade e ouvindo como eles ficavam, quando ele contava que viam a criatura, eu debochava e dizia que isso é coisa de quem está com medo. Vê as coisas e acaba vendo o que não existe. Fantasma, essas coisas assim, lobisomem, isso não existe. Mas tudo tem a primeira vez. Eu gostava de sair muito à noite. Saía para comprar lanche e essas coisas assim. Sempre ia. Eu sempre passava por esse posto desativado, né? Eu passava por lá, mas não via nada demais. Passei por lá praticamente umas 3 noites seguidas e não vi nada. Eu ri até comigo mesmo e falei: olha, os meus amigos devem estar vendo coisa. Onde é que eles estão vendo vultos, lobisomens e essas coisas? Mas estava bem perto de eu dar de cara com um. E não ia ser uma experiência muito agradável caso a fera conseguisse me pegar. Eu estava namorando com uma menina aqui da minha cidade. Já fazia uns 2 meses e eu saía para casa da minha namorada, era umas 9 horas da noite. Era sempre esse horário, 9, 9h10 da noite. Até 9h20 eu cheguei a sair, pois eu gostava muito de ficar enrolando o tempo, só para chegar em casa tarde e já ir dormir. Mas numa dessas andanças para a casa da minha namorada, eu acabei vendo o que os meus amigos viu na noite anteriores, que ele me falou. Eu tinha uma bicicleta aí, não era uma bicicleta alta, era uma bicicleta pequena, mas dava para mim pedalar tranquilo, pois o banco dela era alto. E caso acontecesse alguma coisa de ruim comigo, eu daria tempo eu pedalar muito até fugir, ficar longe do perigo. Eu vinha pela rua
e notei que de longe escutei uma respiração muito alta e ofegante, como se fosse tipo uma coisa que corre muito, um leão, quando corre muito e fica cansado. Eu parei e fiquei escutando aquele negócio no escuro e aquela respiração alta e cansada. Eu fiquei ali por volta de uns 4 minutos quando eu escutei um rosnado. Pensei que era um cachorro, mas um cachorro não ia dar um rosnado daquela altura. Eu estava a uns 15 metros e quando aquilo deu rosnado, parecia que estava do meu lado. Seja o que fosse que estava naquela escuridão, era algo muito grande. Eu já estava apavorado, tremendo de medo, pois eu estava no beco sem saída. Não sabia o que fazer, não sabia se corria para cima ou voltava para trás, para a casa da minha namorada, mas se eu voltasse para trás, aquele bicho ia me ver. E o estranho é que eu olhei até os meus olhos se acostumarem com a escuridão, eu vi um olho vermelho, olhos brilhando no escuro, como se fosse fogo, e aquele bichão saindo para um lugar pouco iluminado, mas deu para mim ver bem quando aquele bicho ficou de pé que nem um homem. Em pé, era mais alto do que eu. Eu acho que quase uns 2 metros de altura. Mas o estranho é que ele estava farejando o ar, estava caçando alguém, e esse alguém seria eu. Não tem outra explicação. Ele estava me caçando. Eu estava em pânico e mal sentia minhas pernas. Caso se fosse para pedalar rápido, eu iria cair da bicicleta, com certeza, pois as minhas pernas estavam bambas e eu não tinha ânimo nem para sair do lugar. Apenas fiquei imóvel, vendo aquele bicho que para mim era desconhecido no momento, mas quando aquele bicho deu alguns passos, aí sim eu pude ver o que os meus amigos falaram para mim. Era um cachorro grande, com pelos negros e dentes que mal cabiam na boca. Olhava para mim com um olhar de ódio, assim como se fosse me pegar a qualquer momento. Ele ficou em uma posição de ataque. E eu disse: Nossa, o que eu faço agora, meu Deus? Pois é nessas horas que você lembra de Deus. Eu, naquele vexame, sem saber o que fazer, eu corri para cima e aquele bicho correu atrás de mim. Eu corri tanto que, enquanto mais eu corria, mais parecia que aquele bicho estava do meu lado, mais parecia que ele ia me pegar. Eu corri tanto, tanto, e a minha casa ainda estava longe. Estava a umas 4 avenidas para chegar na minha casa. Eu entrei em uma avenida que daria com a rua da minha casa, que chegaria mais rápido nela. Eu não perdi tempo e rapidamente corri, pois subindo é mais difícil a pessoa correr. E eu tirei como se nem me importasse o tanto que eu tinha que correr até em casa. Cheguei em casa, eu cheguei esbagaçando o portão. Pai, 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 abre, por favor, abre, abre. O meu pai veio rapidamente e, notando o meu estado de pânico, de medo, foi logo perguntando o que tinha acontecido. E eu falei tudo para ele. Ele disse: Pois entre, tranque o portão, bem trancado. Eu entrei e rapidamente tranquei o portão e coloquei o cadeado no portão, pois por volta de uns 2 minutos o bicho veio atrás de mim. Estava lá no portão, lá, batendo feito louco. E eu lá dentro de casa, lá trancado,
com medo, pois eu não sabia o que fazer. Eu não tinha armas para me proteger caso aquele bicho entrasse. Ele ficou lá, rosnando, e deu um uivo tão alto que, na hora que eu vi esse uivo, eu não me segurei e comecei a chorar de tanto medo que eu senti. As minhas pernas tremiam tanto que eu nem sei como eu fiquei de pé dentro, dentro de casa. Tive que sentar no sofá e tomar uma boa água com açúcar para eu voltar ao normal, pois aquela experiência foi muito macabra para mim. E aquele bicho ficou lá no portão, ficou de um lado para outro, andando, rosnando e passando as garras no portão, até que aquele bicho se virou e correu descendo, dando uivos e rosnadas de gelar espinha, que deixaria até o homem mais corajoso com medo. Eu fiquei lá dentro de casa e o meu pai falou: "Tá vendo? Isso é para você aprender, meu filho. Você não ficar saindo essas horas para a casa da sua namorada. Casse uma hora de dia e vá de dia. Não faça essas coisas." Mas não seria a última vez que eu veria a fera. A segunda vez que eu vi a fera, eu ainda namorava com essa menina. Eu estava vindo da casa dela, era quase 1 da manhã. Eu vinha tranquilo, só que nesse dia eu não estava de bicicleta. Eu estava sem bicicleta, pois eu tinha deixado em casa, pois estava muito frio e pedalar no frio que estava era uma tentativa de se matar, pois eu ficaria gripado e demoraria a curar. Até a cura para eu ficar melhor ia demorar semanas, pois eu sou assim, só demoro gripar, mas quando eu pego a gripe, falar para vocês, demora muito tempo mesmo para me curar. Eu disse, eu vou andando mesmo. Eu usei a camisa de frio, que eu tinha uma jaqueta azul, e me despedi da minha namorada e vinha tranquilo, andando tranquilamente. Passei pela rua do Mercadinho, que até hoje eu vou lá, e vim andando tranquilo. Quando eu cheguei na ponta da descida que dava para minha casa, que dava a rua da minha casa, eu vi aquela mesma criatura, bem em rete a lombada, aquele cachorro preto, lá no meio lá, me encarando e rosnando. Só que dessa vez, o estranho é que ele não estava que nem um homem, ele estava de quatro, que nem um cachorro mesmo ficava, mas só que era bem maior do que um cachorro. Nessa hora que eu vi, eu me arrepiei inteiro, da ponta do cabelo até a ponta do pé. Não ficou um pelo no meu corpo que não se arrepiasse. Eu comecei logo a tremer, e a única reação minha foi correr. E aquele bicho rapidamente começou a correr atrás de mim. Só que dessa vez eu fui mais esperto, pois o lobisomem entrou na outra rua e tinha uma rua atrás da minha que dava a volta, mas para isso eu teria que correr rápido para me dar a volta e chegar até em casa. Assim eu fiz. Eu dei a volta e desci correndo. Uma carreira que falar para vocês que eu nem senti as pernas. Eu estava vendo a hora caindo, quando eu passei na lombada, que eu de vamos dizer, né, quase caí, porque quase tropecei na lombada. Mas mesmo assim continuei correndo. Dei a volta rapidamente e subi a ladeira correndo. Cheguei em casa, abri o portão rápido e rapidamente tranquei. Fechei tudo. E o meu pai disse: "O que aconteceu com você, filho?" Eu contei que tinha visto um lobisomem lá na lombada. E o meu pai falou: "Ah, pois tranque tudo, tranque as portas e apague a luz."
e veja o que acontece se aquele bicho vem atrás de você. Mas eu esperei horas e horas. Esperei até 1 da manhã e nada daquele bicho vinha atrás de mim. Ele tinha me perdido, mas o meu cheiro tinha ficado no ar. E quando foi umas 2h30 da manhã, eu vi uivos na rua da minha casa e uma pisada que deixava qualquer um com os pelos arrepiados. Era uma pisada tão alta que eu consegui ouvir no quarto, mas não me mexia para nada, pois mesmo as pisadas a uns 10 metros, pois da minha casa até a rua dava uns 10 metros, que era de muro, toda cercada e tinha um portão na frente. E eu vi as pisadas perfeitamente no meu ouvido. Eu só fiz me encolher e me cobri todo com a coberta até aquilo passar. Quando foi no outro dia que eu levantei, eu fui logo lá fora para ver se tinha ficado alguma marca, e tinha sim. Tinha uma marca de garra no portão, de um lado, de cima a baixo, como se aquele bicho estivesse furioso por não ter me achado. Mas foi melhor. Foi melhor ele não ter me achado, pois se eu tivesse que correr mais um pouco, eu não aguentaria. E com certeza a fera tinha me matado, pois sobreviver a um encontro 2 vezes não é para qualquer um. Se eu estou aqui ranando esse meu relato para vocês, é porque Deus sabe de tudo. Deus tem tudo planejado para você. E não é porque você acredita em Deus ou não acredita que você não vai deixar de ver uma coisa sobrenatural. Seja lobisomem, demônios, fantasma, o espírito que apaga velas, a pisadeira, seja o que for, você vai ter um encontro sobrenatural. Não importa com quem seja, mas o importante é você estar vivo para contar a história. E eu estou vivo para contar a história. Infelizmente, muita gente que deu de cara com essa fera não está vivo para contar a história hoje, mas eu estou vivo porque Deus me deu mais uma chance de vida e eu quero aproveitar o máximo e realizar todos os meus sonhos. Aliás, se eu estou vivo para contar a história, é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje ranando esse meu relato para vocês. E aliás, mais uma coisa, mortos não contam histórias. Boa noite.